Olá, o tema do vídeo de hoje é sobre o Rancho Skinwalker. O Rancho Skinwalker é conhecido como um local de diversos fenômenos paranormais e é o local mais intrigante do mundo, porque é exatamente um lugar onde o governo americano investiu dinheiro para comprar e fazer pesquisas. Então, nós temos eventos de todos os tipos e eventos documentados, ou seja, eventos reais. Inclusive, foi no Rancho Skinwalker, por conta desses fenômenos, que foi criado o AATIP, que é um programa governamental, como eu falei, o governo comprou, para investigação de histórias fantasmas, né, aparecimentos de lobisomens, que é o tema desse nosso vídeo de hoje, e outras coisas mais. Também no Rancho Skinwalker, os militares que trabalharam na investigação relataram sobre o efeito do caronista. O que é o caronista? Seriam aqueles fantasmas que apareciam no rancho, que faziam os poltergeists e tudo mais, e quando o projeto acabou, os militares foram para casa e esses espíritos pegaram carona com eles, passando a perturbá-los em suas casas e também passando a perturbar familiares desses militares. Agora vamos a uma introdução breve sobre o nosso vídeo e vamos tentar entender da onde pode ter surgido o lobisomem do Rancho Skinwalker. No leste remoto do estado de Utah, nos Estados Unidos, existe um rancho isolado que mais parece cenário de um conto de terror. Conhecido como Rancho Skinwalker, esse pedaço de terra de 207 hectares é palco de uma quantidade impressionante de fenômenos inexplicáveis há décadas. Por gerações, circulam histórias de luzes misteriosas no céu, aparições assustadoras e acontecimentos que desafiam a lógica humana. O próprio nome Skinwalker vem de uma lenda indígena da tribo Navarro sobre bruxos capazes de se transformar em animais, figuras sombrias que trazem ao local um ar ainda mais inquietante. Em torno das cercas enferrujadas do rancho e sob o vasto céu estrelado do deserto, paira uma sensação de mistério antigo, como se algo invisível estivesse sempre observando. Meu objetivo aqui nesse vídeo não é confrontar nenhum dos vídeos que a gente vai assistir, e sim tentar entender todas as informações que são passadas através desses vídeos, para que a gente possa tentar chegar num denominador comum e entender o caso do lobisomem do Rancho Skinwalker. Ao longo dos anos, cientistas e curiosos tentaram decifrar os segredos do Rancho Skinwalker. Investigadores famosos dedicaram-se a estudar o local em busca de explicações racionais. Ainda assim, nenhum esforço conseguiu eliminar a aura sobrenatural que envolve aquele lugar. O que se desenrola ali parece ultrapassar os limites da ciência convencional, desafiando as fronteiras entre realidade e lenda. Eu sou o Dionísio e hoje vamos adentrar os portões do Rancho Skinwalker, explorando a sua história sombria, os encontros paranormais mais marcantes e as teorias que tentam explicar o inexplicável. Já te peço, por favor, que deixe seu like para me ajudar na divulgação do canal e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas. Antes dele continuar, só para poder avisar, o link de todos os vídeos que eu vou usar nesse react, eles vão estar na descrição. Então se vocês quiserem ir nos canais oficiais para poder assistir os vídeos completos depois, é só ir a partir dos links. Vamos ao mistério. Muito antes de ganhar fama moderna, a região do Rancho Skinwalker já carregava um peso folclórico. O rancho fica na Bacia Uinta, uma área rica em mitos onde o povo indígena Ute vivia e contava histórias assombrosas sobre aquelas terras. Segundo as tradições locais, os Utes evitavam a região do atual rancho, pois acreditavam que ali era o caminho do Skinwalker, um território amaldiçoado por bruxos inimigos capazes de mudar de forma. Essa crença teria origem em antigos conflitos entre as tribos. Reza a lenda que no século XIX, os navarros teriam lançado uma maldição contra os Utes, fazendo com que criaturas Skinwalkers passassem a vagar por aquelas terras em vingança. Embora líderes culturais Ute modernos ressaltem que não há registro concreto de tal maldição, o folclore sobre feitiçaria e espíritos malignos ganhou raízes profundas na imaginação local. Nos anos 1950, o professor Joseph Jr. Hicks começou a documentar avistamentos esquisitos relatados por moradores de toda a Bacia Uinta. Junto do cientista Frank Salisbury, Hicks catalogou mais de 400 aparições de OVNIs e eventos anômalos na região, publicando em 1974 um estudo intitulado The Utah UFO Display, em português, a exibição de OVNIs de Utah.
As pessoas narravam ter visto luzes coloridas dançando no céu, sombras misteriosas perambulando entre as colinas e até figuras estranhas, descritas como criaturas gigantes ou humanoides. Deve ter sido bem tenso a experiência das pessoas que passaram nesse lugar, hein? Com o tempo, essa mitologia regional foi se enraizando no imaginário popular, preparando o palco para o que viria a ser conhecido como o fenômeno do Rancho Skinwalker. É importante destacar que, para os Ute, certas características naturais da área também carregavam aos presságios. Há um lago artificial chamado Bottle Hollow na reserva Ute, vizinho do rancho, onde ocorreram avistamentos intrigantes. Em 98, um policial afirmou ter visto uma enorme luz mergulhar nas águas escuras do reservatório e depois emergir voando em direção ao céu. Poucos anos depois, em 2002, um grupo de jovens à beira do lago testemunhou uma esfera azul esbranquiçada entrar na água e ressurgir segundos depois transformada em um facho de luz brilhante. Segundo a tradição Ute, fontes e cursos d'água podem abrigar espíritos malignos capazes de arrastar pessoas para o fundo. Assim, mesmo os elementos da natureza ao redor do rancho parecem alimentar a sua fama sobrenatural. Envolto em lendas indígenas e avistamentos históricos de fenômenos inexplicáveis, aquele pedaço de terra já possuía uma aura enigmática bem antes mesmo de ganhar as manchetes. Porém, foi somente com a chegada de uma nova família de moradores na década de 90 que os estranhos eventos do rancho finalmente atrairiam os holofotes do mundo. Em 94, buscando uma vida tranquila no campo, Terry e Gwen Sherman mudaram-se com seus filhos para uma antiga propriedade rural no interior de Utah. Mal sabiam eles que estavam adentrando em um verdadeiro pesadelo vivo. O casal comprou o rancho, até então conhecido como Rancho Sherman, de uma família idosa, os Myers, que haviam criado gado ali por 60 anos, sem divulgar nada de anormal. Logo no dia seguinte à mudança, os Sherman tiveram um primeiro vislumbre do que estaria por vir. Ao entardecer, Terry avistou um animal grande e estranho rondando o curral. Ele tinha a aparência de um lobo cinzento, mas era enorme, bem maior do que um lobo normal. Inicialmente, o animal se mostrou calmo e até permitiu que Terry e o filho se aproximassem. Mas de repente, a criatura avançou sobre um bezerro, abocanhando a sua cabeça na tentativa de arrastá-lo para fora do cercado. Terry reagiu imediatamente, sacou a sua arma e atirou várias vezes no animal para salvar o bezerro em apuros. Porém, para choque de todos, o lobo gigante sequer se mexeu. Mesmo atingido, não sangrou e nem recuou. Após muitos tiros, a criatura soltou o bezerro e olhou para os humanos com indiferença, afastando-se tranquilamente e desaparecendo silenciosamente entre as árvores. Aquilo desafiava qualquer explicação lógica. Seria um animal desconhecido ou algo sobrenatural? A família mal podia acreditar no que acabara de vivenciar. E esse foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, uma cascata de eventos estranhos caiu sobre o Rancho Sherman. Durante as noites, rugidos assustadores ecoavam dos bosques. Rugidos. Sons guturais que nenhum deles conseguia associar a um animal conhecido. Os cachorros da família uivavam inquietos. Até que nós vimos sobre esse lobo, né? A gente repara que ele era enorme. Abocanhou um bezerro com uma bocada só. E dominou. Devia ser bem grande mesmo estruturalmente esse lobo. E também nos deixou uma dúvida, como ele levou tiros e mesmo assim ele continuou andando como se nada tivesse acontecido. Isso meio que desafia a lei da física do nosso mundo, né? Então vamos tentar entender agora um pouquinho do que é o Skinwalker, para poder a gente tentar fechar um quadro, ver se encaixaria nessa lenda do Skinwalker, esse lobo. Mas antes do vídeo continuar, se você puder, deixa um comentário aí pra mim, o que você acha que é esse fenômeno que a gente está dando uma pesquisada aqui agora. Seria um Skinwalker usando a pele de um lobo, mas apesar de ser muito grande, né? Ou seria realmente uma aparição de um lobisomem ali na fazenda? E o fato de que supostamente não estaria usando balas de prata não afetou esse lobo? Para os não iniciados, o Skinwalker é frequentemente confundido com criptídeos genéricos, como o pé grande, o lobisomem. Mas isso é um erro fundamental. Um lobisomem é vítima de uma maldição, agindo por um instinto animal. Um Skinwalker é algo... Então, um lobisomem seria uma maldição. Bom, segundo o que está sendo explicado aqui, já o Skinwalker não. É uma pessoa que veste a pele do lobo, né? Vamos dizer assim. Algo muito pior. É uma escolha. Um Skinwalker é um ser humano,
muitas vezes um curandeiro ou um líder espiritual de alto escalão, que escolheu deliberadamente rejeitar Osho, o conceito navarro de equilíbrio e harmonia. Eles buscam o caminho sombrio. Para obter o poder da metamorfose, o iniciado deve realizar um ritual de absoluta depravação. Não basta matar um estranho. Isso seria muito fácil. Para destruir sua própria humanidade, eles devem assassinar um parente de sangue, um irmão, um pai ou até mesmo o próprio filho. Esse ato de fratricídio corta sua conexão com o espírito humano, substituindo-a por uma fome fria e animalesca. Em troca desse preço destruidor de almas, eles ganham a habilidade de vestir a pele de um animal. Então o Skinwalker é uma pessoa que faz um pacto para poder obter alguma vantagem. Ele se torna um coiote, o lobo, o urso ou a coruja. Mas essa não é a cópia biológica perfeita. É uma zombaria da natureza. Entendi, então não fica uma cópia perfeita, né? Assim que você os identifica. Testemunhas através de gerações relatam as mesmas anomalias. Um lobo que corre com a rigidez mecânica de um humano de 4. Um coiote que se levanta nas patas traseiras e tranca as portas de um carro. Ou os olhos. Os olhos de animais normais refletem a luz em tons de verde ou amarelo, mas os olhos de um Skinwalker brilham com a sua própria luminescência interna. Eles são descritos como um vermelho profundo, queimado como brasa. E ao contrário de um animal, eles não desviam o olhar quando você os encara. Eles te estudam. O terror que eles infligem não é apenas físico, é psicológico. Eles são conhecidos como um povo limpo, em algumas traduções, porque eles não deixam rastros, mas adoram atormentar suas vítimas antes de atacar. Eles são mestres do mimetismo. Eles conseguem replicar a voz de um bebê chorando para atrair uma mãe para o mato. Eles podem soar exatamente como seu marido pedindo socorro do fundo de um barranco. Imagine só, estar dirigindo por um trecho solitário de uma antiga rota. Você ouve seu próprio nome sussurrando, vindo do banco de trás. Você olha pelo espelho retrovisor e por uma fração de segundo, vê olhos que não pertencem nem a um homem, nem a um bicho. Embora a lenda tenha séculos, ela colidiu com a consciência moderna em 1996, centrada em um terreno específico de 480 acres em Utah, o Rancho Sherman. Bom, até agora todos os caminhos do Skinwalker a gente vê que realmente leva para o Rancho Skinwalker, né? Mas uma dúvida ficou aqui, porque segundo o relato do homem que atirou no lobo muito grande, né? Vamos botar assim, um lobo muito grande, ele disse que esse lobo ele saiu caminhando normalmente depois de levar os tiros como se nada tivesse acontecido, né? Ele usava um rifle de caça, provavelmente tinha experiência com caça, sabe como um animal se movimenta. Eu acho que ele poderia até confundir, falar assim, não, ele saiu andando meio mancando, sentindo o impacto da bala, mas não morreu. Mas não, ele disse que caminhou normalmente como se nada tivesse acontecido. Então, o Skinwalker ele já não se encaixaria muito dentro dessa lógica do lobo que apareceu no Rancho Skinwalker. Mas eu tenho uma visão um pouquinho mais espiritualizada da coisa e eu acho que se você tiver um pouquinho de mente aberta agora e acompanhar tudo que vem acontecendo no Rancho Skinwalker, talvez o próximo vídeo possa te dizer um pouco de da onde esse lobo ou lobisomem veio. Vamos dar uma olhada no próximo vídeo? Quando eu era mais novo, mais ou menos por volta dos meus 13 até os 16 anos, eu ouvia muita gente falando que, na verdade, o lobisomem ele nunca foi um ser físico, né? Que aquela história da maldição do 7º filho, nasceu lobisomem e tudo mais, sempre foi uma maneira de amedrontar as pessoas, mas que, na verdade, o lobisomem ele era um ser espiritual e que ele surgia no umbral. Aí eu peguei esse vídeo daqui na internet que explica um pouquinho de como isso pode acontecer no mundo espiritual e talvez isso se encaixe bastante com
o relato que a gente ouviu do caçador que atirou no lobisomem e esse não sentiu nada. É como se a bala não tivesse pego nele. Logo, se realmente ele é um ser espiritual, faz muito sentido o relato do dono do rancho Skinwalker. Escuta aqui comigo. São os casos de licantropia, né, ou zoantropia, que se fala dentro da doutrina espírita. A gente tem vários relatos também falando sobre isso. Nesse livro, num dos primeiros capítulos, a gente vai ter um caso desse contando. Muitas vezes a gente traz dentro de nós as reminiscências, lembrando que a gente passa por todas as fases de evolução. E nós já passamos pelo reino animal em diversas espécies de animal. A gente tem aquilo dentro de nós. Em determinado momento, aquele espírito no plano espiritual, ele passa por situações de raiva, de dor, de inveja, de vingança, de um ódio incomensurável. E aquele ódio incomensurável, aquela vontade de se vingar, ela vai plasmando nele, vai uma mudança na sua forma física, na sua forma perispiritual. Então nós temos diversos relatos de espíritos que não se apresentam mais com a configuração humana, mas que se apresentam com a configuração de um lobo, com a configuração de um rosto perverso, às vezes com patas. Nas reuniões mediúnicas já aconteceu de a gente atender espíritos que já não tinham mais mãos, que eram garras ou que eram patas, que a sua face não era mais que nem a face de um homem, mas que já existia um prolongamento como se fosse um focinho canino, ou às vezes parecendo um símio com membros mais longos. Eu acho que esse vídeo daqui foi bem explicativo. Se o vídeo que você está acompanhando aqui até agora, ele te agregou algum valor, eu acho que agora seria a hora de eu pedir o seu like se você acompanhou o vídeo até aqui. E se possível também cogitar aí se inscrever no canal para poder estar me ajudando. Agora eu queria passar para vocês mais uma última informação antes da gente finalizar aqui e eu perguntar para vocês o que vocês realmente acham que aconteceu no rancho Skinwalker, que é um vídeo de uma equipe que tá lá, o vídeo é do canal History Channel. A equipe ela tá lá trabalhando nas investigações dos casos do rancho Skinwalker, e nesse cortezinho específico eles vão falar sobre o relato desse caso do lobo. Só para nível de conhecimento, eu gostaria de dizer para vocês que quando a equipe das Forças Armadas Americanas cuidou das investigações do rancho Skinwalker, foi na década de 90, sob o comando do Sr. Bigelow, entendeu? E eles fizeram tudo que podiam dentro da tecnologia que eles tinham na época, que era limitado perto da tecnologia que temos hoje. Hoje as investigações elas estão por conta de uma outra equipe. A equipe atual ela está usando tecnologia de ponta com sensores de micro-ondas, uma tecnologia chamada LIDAR, que eu não sei o que é, e com radares de solo. Eu acho que eles devem encontrar alguma coisa, a gente deve ter alguma resposta sobre algum desses fenômenos em breve. Agora vamos continuar com o vídeo e ouvir essa equipe que está lá, o que eles têm a dizer sobre esse conto do lobisomem. Rancho Skinwalker, 1994. Terry e Gwen Sherman, fazendeiros experientes, compram o rancho e seus arredores. Quase que imediatamente, eles ficam frente a frente com uma coisa que mais tarde descreveriam como o mal puro. Um dia o Terry foi dar uma olhada no gado e notou uma coisa imensa que parecia um lobo vagando na sua propriedade. A criatura agarrou um dos bezerros pelo focinho e começou a dilacerar ele. Então o Terry sacou a sua Magnum 357 e atirou a queima-roupa. E o lobo não reagiu, nem parecia incomodado. Então o Terry pegou o seu rifle para caçar veados e atirou no lobo para derrubá-lo. Um pedaço de pele e carne do lobo saiu voando e... Aqui ele já diz que um pedaço de pele e carne do lobo saiu voando. Diferente do primeiro relato que a gente ouviu. Mas confirma o relato de que o lobo não estava sentindo os tiros de toda maneira. Mais uma vez, ele nem se incomodou. Nesse momento, o lobo saiu tipo trotando, assim, casualmente. Mais uma vez a gente escuta que o lobo saiu andando casualmente, como se nada tivesse acontecido. Com o rifle a tiracolo, Terry cautelosamente seguiu o rastro do lobo. Mas descobriu que ele tinha desaparecido. Teria esse lobo voltado para o umbral? Ou será que ele teria deixado a sua forma de lobo e se transformou numa coruja e saiu voando?
Seria ele um espírito ou um skinwalker? Nas semanas que se seguiram, os Sherman começaram a se perguntar se o que tinham visto era um lobo normal ou alguma coisa a mais. É possível que os Sherman tenham encontrado um dos lobisomens que podem estar assombrando o rancho Skinwalker há séculos? Se for o caso, quais provas concretas existem para sustentar uma teoria tão fantástica? Bom, não é prova, né? Mas é uma teoria. Se eles estão ali perturbando o rancho há séculos, logo não são algo vivos, né? Dá para entender dessa maneira. Há inúmeros relatos de mutilações de gado que ocorrem no rancho Skinwalker e em toda a bacia de Utah. Muitos relatos de mutilações de animais do rancho Skinwalker descrevem carcaças de animais que foram dissecadas cirurgicamente. Alguns felinos grandes podem abrir cortes limpos e precisos, como o leão da montanha. Mas é impressionante haver tantos relatos de estranhas mutilações de gado no rancho Skinwalker. Isso é muito difícil de explicar com base no mundo natural. Eles acham difícil explicar esse excesso de mutilações baseado no mundo natural, ou seja, no nosso mundo. Tantos relatos de mutilações de gado e avistamentos de lobos extraordinariamente grandes e ferozes, é difícil ignorar que algo estranho ronda a propriedade do rancho Skinwalker. Bom, até aqui eu te dei todos os dados que eu encontrei sobre o rancho Skinwalker e sobre principalmente esse lobisomem, né, o lobisomem entre aspas. Agora eu gostaria da sua opinião. Eu queria saber, baseado em todos os dados que eu te dei sobre o que é um Skinwalker, todos os dados que eu te dei sobre o que é um lobisomem, sobre todos os dados que eu te dei sobre a criatura similar a um lobo que apareceu no rancho Skinwalker, qual você acha que é? Um lobisomem ou um Skinwalker? Comenta aí para poder eu saber o que você acha, que eu estou curioso para saber sua opinião. Se possível, deixa um like se ainda não deixou, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!